Vamos dar início à reunião de comissões em conjunta, hoje, dia 24/9/2019, e nós vamos discutir o assunto do projeto de lei 074, substitutivo. Com a palavra, a procuradora. Meio ambiente e finança. Aí só, não, aí só é a sua comissão. Você pode participar, mas pode ficar aí. Seja bem-vindo. Não, mas você tem poder de palavra, tranquilo. Com a palavra, a procuradora. Boa tarde a todos. O projeto de lei 074/2019, como substitutivo, dispõe sobre a obrigatoriedade de lixeira nos imóveis urbanos e dá outras providências. Artigo 1º, todo imóvel cadastrado no município de Nova Serrana deverá ter uma lixeira que comporte a quantidade de lixo produzido pelo mesmo. Artigo 2º, a regulamentação e o detalhamento da obrigação proposta fica a cargo do Poder Executivo. Artigo 3º, o descumprimento das determinações constantes desta lei caracteriza infração punível com aplicação de multa pela Fazenda Pública Municipal correspondente a 2 UFP de Nova Serrana, Unidade Fiscal da Prefeitura de Nova Serrana, garantido o direito do contraditório e ampla defesa. As lixeiras devam ser providenciadas no prazo de 90 dias, contados do prazo de início da vigência dessa lei. Artigo 5º, não estão sujeitos à obrigação imóveis localizados em rua onde não há coleta de lixo. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei de autoria do vereador Jadir Antônio de Oliveira. Foi feito emendas de autoria do professor vereador William Carlos Barcelo, nos seguintes termos. Projeto de emenda ao PL 074/2019. Incluem-se os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 1º, modifica-se o caput do artigo 3º, incluindo-se ainda os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e modifica-se o artigo 5º, todos do projeto de lei número 074, que dispõe sobre a obrigatoriedade de lixeira nos imóveis urbanos e dá outras providências. Artigo 1º. Inclui-se ao artigo 1º do PL 074/2019 os parágrafos 1º, 2º e 3º com as seguintes redações. Parágrafo 1º. Fica estabelecido como padrão básico de lixeira o modelo retangular de 60 por 40 centímetros de comprimento versus largura, com profundidade de 19 centímetros e altura de 1,40 m, entre o piso e a extremidade superior do equipamento. Anexo 1. Parágrafo 2º. Quando as condições do local não permitirem a instalação do padrão tradicional com pedestral, poderá ser adotada outra solução ou modelo nas mesmas proporções contidas no parágrafo 1º, ou superiores, a critério do proprietário, com sugestão pelo modelo de parede anexo 2. Parágrafo 3º.
A utilização de ganchos somente será permitida em locais em que não seja possível a implantação de quaisquer dos modelos anteriores, devendo ser observado o padrão estabelecido no anexo 3, e cujas empresas fornecedoras deverão ser credenciadas pelo município para fornecê-los nas mesmas características e ao preço máximo equivalente a 0,5 unidade fiscal do município. Artigo 2º. Modifica-se o artigo 3º do PL 074/2019, que terá a seguinte redação. Artigo 3º. O descumprimento das determinações constantes desta lei caracteriza infração punível com aplicação de multa pela Fazenda Municipal, correspondente a 1,5 unidade fiscal do município, garantido o direito do contraditório e da ampla defesa. Artigo 3º. Inclui-se os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 3º do PL 074/2019 com as seguintes redações. Parágrafo 1º. Os imóveis de titularidade de pessoas cadastradas em programas assistenciais do governo, como o CAD único, estarão imunes à aplicação de multa enquanto persistir a condição de assistido. Parágrafo 2º. As multas poderão ser parceladas pela municipalidade. Parágrafo 3º. Os valores arrecadados após o integral recolhimento de multas deverão ser utilizados na implantação compulsória de lixeira nos locais de infração, de modo que a lei alcance os fins objetivados. Parágrafo 4º. Antes da aplicação da penalidade prevista no caput deste artigo, o Poder Executivo emitirá uma notificação proporcionando ao infrator o prazo de, no mínimo, 30 dias para contestação, regularização ou atendimento ao disposto na lei. Artigo 4º. Modifica-se o artigo 5º do PL 074, que terá a seguinte redação. Artigo 5º. Não estão sujeitos à obrigação imóveis localizados em ruas ou trechos onde não há coleta de lixo. Câmara Municipal de Nova Serrana, 27 de agosto de 2019. Professor William Carlos Ferreira Barcelo, vereador. A Procuradoria Jurídica, no relação tanto ao projeto quanto às emenda, ele é favorável à tramitação do projeto. E deixa registrado que não vai se manifestar sobre o mérito do processo, do projeto, que cabe unicamente aos vereadores analisar e ver a conveniência e oportunidade da aplicação da lei. Obrigado, relatora. Procuradora. Com a palavra o doutor Lenini. Boa tarde a todos. Eu estou observando aqui na emenda que foi proposta, no parágrafo 3º. Exato, é o que eu estou pensando. A parte final dele, com todo respeito, quando diz aqui, eu vou ler só a parte final, e cujas empresas fornecedoras deverão ser credenciadas pelo município para fornecê-los nas mesmas características e ao preço máximo equivalente a 0,5 FPNS. Com devida vênia, eu penso que essa parte do dispositivo é inconstitucional por violar os princípios da ordem econômica, livre iniciativa, liberdade de atividade econômica. Eu queria fazer apenas essa observação com relação exclusivamente a esse trecho do parágrafo que se propõe a acrescentar. O poder público não pode definir preço de mercado, a não ser que exista uma fundamentação, uma legislação federal a respeito. E ainda assim em casos extremamente restritos. Nesse caso, não consigo vislumbrar a possibilidade do município limitar o valor do gancho que se propõe fixar, né? Isso. É essa a observação. Obrigado, doutor, porque é exatamente isso que eu tinha grifado aqui no projeto,
porque é a parte que eu não, aliás, das emendas, que eu não estou de acordo exatamente, e foi bem colocado juridicamente pelo senhor. E a palavra está aberta aos colegas. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Pastor Giovanni. Eu só quero tirar uma dúvida aqui, doutor Lenine. Aqui do parecer, tem um parecer do senhor aqui, e esse parecer, com as emendas, a identidade deles é igual. Eu não sei qual que é. São 3 pareceres, vereador. Pois é, não, eu estou falando do 16/9, que é o último. As propostas do seu parecer, ela condiz quase que na totalidade com a proposta de emenda. Então, eu estou querendo só saber se... Qual dos dois aqui? A questão, vereador, é que a atribuição do meu cargo me permite dar o parecer oral também. Então, eu estou acrescentando essa observação, complementando, então, a opinião jurídica. Não, eu tô Mas são 3 pareceres. O projeto original, a primeira emenda, o substitutivo do vereador Jadir e a emenda do professor William. Foram 2 emendas. Uma substitutiva e uma aditiva e modificativa. Não, a minha dúvida, eu só quero saber o seguinte, a emenda aqui, ela é a partir do parecer jurídico ou o parecer jurídico é a partir da emenda? É porque está idêntico demais. O parecer é posterior à emenda. É por causa de que tem 3 aqui. São só 3. queria tirar essa dúvida. Porque é o projeto original, um parecer. A primeira emenda substitutiva, o segundo parecer. E a emenda aditiva e modificativa, o terceiro parecer. Foram a minha 3. dúvida seria essa. E mais esse parecer oral a respeito especificamente dessa questão. Perfeito. Para mim está tranquilo. Palavra. Com a palavra, vereador Faquinha. Jadir, da outra vez eu já falei que o projeto é bom, mas sabe que não foi o que eu tinha comentado que antes. Como que vai ficar a questão dos prédios? Tem prédio que é só um bequinho para você entrar lá para o fundo. Aí, entendeu? Isso aí eu estou conversando muito com muita gente na rua, o pessoal está me cobrando, Zé, mas como é que não vai colocar lixeira dentro do corredor? Aí eu só queria estar tendo com uma dúvida nisso aí. Eu acho que vai ficar meio complicado através de prédio. Tem, por exemplo, tem gente que desmembra um lote, cada um faz um prédio na frente, outro faz um prédio no fundo. Fica só um bequinho de 1,5 metro para você estar entrando. E não tem garagem, não tem nada. Como vai fazer com esse lixo? Onde que ele vai ser julgado? Na esquina a mesma coisa, na lixeira mais próxima? E outra coisa também que eu estou olhando aqui, ó, a lixeira deve ser providenciada do prazo de 90 dias. Eu acho que é muito apertado também, 90 dias. Tinha que ser pelo menos um ano, acima de 6 meses. Você fala comigo, só para você ver. A questão, o projeto já traz a questão do contraditório. Então, se é um local que não tem como ter, então o executivo vai ter que providenciar lixeiras nas praças, lixeiras comunitárias, né, em locais públicos, para que, né, e da mesma forma, mesmo estendo que vai ser raro o local que não tem como colocar um gancho, dependendo não cabe a lixeira, mas tem como ter um suporte para não ficar no chão, não necessariamente jogar na esquina. Agora, a questão do prazo, esse prazo, ele vai ser, no caso, esse prazo aqui é prazo para os que vão entrar com o pedido da regularização do imóvel. Então, a partir do pedido da regularização do imóvel, não é que agora a Nova Serrana inteira tem 90 dias para botar lixeira na sua casa, não. Jadir, sabe que eu vejo, assim, eu fui em muitos lugares aí, assim, até do lado da minha casa mesmo, só por exemplo, tem 2 prédiozinhos. O pessoal que mora lá, ninguém tem garagem, é só um beco de entrar e sair. Como vai ficar com esse lixo? Ele vai ter que apresentar o contraditório. Não tem como eu ter.
Então, aí que está, que o município tem que entrar com uma lixeira comunitária nos locais públicos para as pessoas caminhar 1 ou 2 quarteirão, se necessário for, e destinar o lixo, o resíduo que ele produz. Mas vai conseguir fazer isso, será? Tem que ser feito, porque primeiro tem que apresentar o contraditório. Não tem como. O imóvel meu não tem como. Então, apresentando o contraditório, evidentemente já cai a responsabilidade quanto ao município de providenciar uma lixeira comunitária. Vamos ver o que esse trem vai dar, né? Que se a gente colocar uma lixeira na porta da minha casa e todo mundo for jogar lixo lá, eu vou ter que arrancar a minha também. Aí dar um problema sério. Que eu tenho um comércio. Todo mundo vai jogar lixo na porta da minha casa? Mas aí o vizinho vai ter que fazer a dele também. Mas, ou então entrar com um contraditório sobre que ele não tem como ter. Mas ele vai jogar o lixo aonde? Da mesma forma que o outro tem que fazer. Aí eu acho meio complicado. Palavra. Com a palavra, vereador. Com a palavra. Boa tarde a todos. Sim, igual eu conversei com o senhor, te parabenizei, assim, a sua iniciativa, seu interesse público é notório. Sei que, falei que o senhor não tem nada contra a sua pessoa, nós podemos ter conflitos de ideia, é normal, que precisamos ter, imagina, se todos pensassem, né, iguais. Então é o seguinte, tem uma lei aqui, foi até o senhor comentou comigo, do Ricardo Tobias, faz favor de alguém procurar ela para a gente lá, sobre o executivo colocar lixeira nas praças públicas, não tem isso? E na casa não tem isso aqui? Faz favor de procurar para a gente, alguém da casa aí. Foi indicação do vereador Ricardo Tobias. Procura para a gente, por favor, Fernanda. Eu achei que a gente tinha até comentado, acho que era lei, então foi uma indicação. Porque o nosso setor público aqui, ele é mais falho do que a própria população sobre lixeiras, sobre a coleta de lixo. Eu não tenho dificuldade nenhuma em votar a favor desse projeto do senhor. Eu tenho dificuldade de ver a falha do setor público em coleta do lixo, em reciclar o lixo, em tempo de colher o lixo. No Romeu Duarte, desde ontem passar, por exemplo, hoje, no momento agora. Igual o senhor mesmo falou com o Zé Faquinha, a pessoa tem que provar que não tem condições de pôr uma lixeira. Como que a pessoa vai provar isso no projeto? Depois que o projeto for aprovado? Ele vai provar isso só depois que eu tomar a multa. O contraditório é depois de tomar a multa aí. No projeto não fala que a pessoa pode, no contraditório, ir lá e provar. Senão eu vou lá e faço, não tem local de pôr a lixeira. A emenda do William fala sobre primeiro ser notificado. Pois é, mas a emenda do William aqui fala que a multa, que é o meu entender aqui, que vai se tornar em lixeiras. Não está falando que vai ter o contraditório primeiro, não. O meu entendimento que foi isso. Ou estou errado aí, procurador-geral? Ao meu interesse, o meu entender que foi isso. O direito é antes, o direito de ampla defesa. Não existe multa se não houver o contraditório. Primeiro tem que ter o contraditório, a pessoa não conseguir provar a real situação, aí é diferente. Eu não consegui colocar uma emenda nesse projeto por causa da falha do setor público, do executivo, assim, vamos falar em geral, da coleta de lixo. Porque eu olho o lado das pessoas carentes, que não tem condições de colocar uma lixeira, tem lugar que não tem como colocar uma lixeira, e nem o gancho piorou. Você entendeu? Eu vi até aquele negócio lá que aquele menino colocou lá, que você viu o que é gancho lá? O menino colocou um gancho móvel, ele gira, achei até interessante, não sei se você ouviu aquilo. Então é o seguinte, eu não achei lado de colocar uma emenda nesse projeto. Que todo lado você vê Nova Serrana como uma cidade nova, é uma cidade assim, eu sei que, igual você falou, assim, até na rádio mesmo, na cabeça do vereador, ele está pensando em parar tudo para depois começar a implantar as lixeiras. Mas não é isso. Eu pensava mais na organização do lixo, da coleta do lixo, do que na lixeira. Mas a lixeira é um ótimo projeto. Eu me preocupo com a multa. Quando as pessoas, assim, se eu chegar e falar com a pessoa, se aquela pessoa não pôs lixeira que eu coloquei, e começar a multar os próprios vizinhos, começar a fazer uma parte, que isso aí dá fazer até uma parte de politicagem para prejudicar. Porque a política também, ela constrói e destrói. Mas eu me preocupo isso.
Eu não tenho dificuldade nenhuma, não vou pedir adiamento desse projeto do senhor, só para ficar tranquilo, mas eu só não achei jeito de colocar emenda nele por causa disso. Ô, vereador Cabral, aqui na emenda, o parágrafo 1º, né? Ó, do artigo 3º da emenda, coloca aqui, ó, os imóveis de titulares de pessoas cadastradas nos programas assistenciais do governo, entendeu? CAD único, estarão imunes à aplicação de multa quanto persistir as condições de assistido. Então, essa parte que você fala das pessoas carentes, ela já se inclui aqui nesse projeto, essa emenda. E agora a questão é que a gente não pode levar a questão de terceirizar sempre a culpa, entendeu? A questão do dever do cidadão com o resíduo produzido, a gente não pode justificar porque a administração não está fazendo, porque o outro não está fazendo. Eu não vou fazer porque o outro não está fazendo. Então, eu fazendo a minha parte, a gente cobrando a parte do executivo, conforme a indicação do vereador Ricardo Tobias, ela é fundamental. Nós temos que brigar por isso. Os locais públicos têm que haver lixeira. Em entrevista com a Lília Camargo, ela falou de um bom trecho da Dom Cabral que não tem uma lixeira. E isso incluindo pista de Cooper e outros locais. Ali sim, ali é o município que tem que colocar. Mas na minha porta, na porta do cidadão, é ele que tem que tomar essa. Então a gente tem que pesar o seguinte: qual que é a minha responsabilidade, e não vou fugir da minha por causa que o outro não está cumprindo a dele. Ok? Mais alguém? Deixa eu só... A doutora estava aqui no dia da reunião com o pessoal do meio ambiente. O que foi falado a respeito das lixeiras em relação ao Santa Cruz? Parece que foi ventilado alguma coisa de o Santa Cruz ser um bairro modelo para começar a colocar em prática essa questão das lixeiras. A senhora lembra? Pastor, só me desculpa, mas eu não lembro de ter falado sobre lixeira na reunião, não. Foi falado. Porque está até marcada agora, para agora no início de outubro, mas uma reunião para dar continuidade aos trabalhos daquela audiência pública. Mas definido em relatório não constou, não. Mas posso verificar para o senhor. Eles estavam, como o presidente do bairro, ele disse que o bairro, por estar sendo um bairro visto pela sua estrutura, pela sua organização. Aquele representante da Associação dos Bairros. Sim. Ele fez uma exposição. Ele falou mesmo. Que o bairro estaria aberto para estar iniciando com o trabalho da lixeira e, posteriormente, para os bairros que apresentassem essa estrutura. Mas não teve nada assim concluído, não, sim, de relatório, não. Isso não teve, não. Mas o representante da associação falou, sim, sobre isso, mas não ficou nada definido, não, na reunião, não. E isto, só concluindo a minha fala aqui. Pela ordem. Diretor, diretor não me chama. Deixa eu só concluir aqui, por favor. Eu vejo, diante dessa proposta, as emendas que foram apresentadas, inclusive até o caso aqui que foi abordado por você, Cabral, da questão das pessoas que têm uma condição financeira menor, até esse caso aqui ele já foi resolvido, né? Então, eu já estou dando aqui o meu parecer. Eu sou a favor do projeto e das emendas. Antes de passar a palavra para o presidente, colega, eu queria só ressaltar que o vereador William, eu estava ao lado dele, ele me falou sobre apresentar, incluir mais essa emenda. Eu peguei e falei que ela descaracterizava o projeto em questão de plano piloto, da questão de plano piloto, fazendo o bairro Santa Cruz primeiro. Eu falei que aí, no caso, é interessante um bairro, uma liderança de um bairro, tomar a iniciativa como modelo, mas não criar como regra. Tem que ser aquele bairro primeiro ou aquele outro depois, né, por parte, né? Primeiro, Cabral? Olá. Terezinha.
Doutora Márcia, qual a emenda que a gente pode colocar aqui que não pode obrigar o executivo, mas pelo menos autorizar ele colocar nos setores públicos primeiro, por exemplo, nas praças, igual o senhor falou aí a pista de Cooper. Mostra aí, Fernando, por favor, doutora Márcia, aí, se é uma emenda ou um projeto, Ricardo Tobias, porque às vezes a gente coloca, anexa o número do projeto No caso aqui, o vereador, é a lei que ele está mencionando, é a lei 2.359/2015. Essa lei também já foi discutida na outra reunião, que ela autoriza o executivo a estabelecer parceria com empresas interessadas em financiar a manutenção de lixeira nos locadouros públicos do município de Nova Serrana. Artigo 1º, essa lei já existe, né? Vou ler só o artigo 1º aqui. Fica autorizado o executivo a estabelecer parceria com empresas privadas, entidades sociais ou pessoas físicas interessadas em financiar a instalação e manutenção de lixeiras nos locadouros públicos com direito à publicidade. Parágrafo único. As lixeiras poderão ser instaladas de frente ao estabelecimento do interessado ou em qualquer outro lugar de sua escolha. São objetivos dessa lei preservar a limpeza, garantir o bom estado de conservação das áreas de lazer e locadouros públicos em geral, aumentar o número de lixeiras na cidade, incentivar a reciclagem e melhoria da limpeza pública municipal, reduzir as despesas do município com a instalação e manutenção das lixeiras públicas, estimular a parceria público-privado, conscientizar a população sobre a importância de ter uma cidade limpa em termos de higiene e saúde. Artigo 3º, as lixeiras a serem instaladas e mantidas por empresas privadas, entidades sociais ou pessoas físicas no município seguirão as seguintes padronizações, devendo ser conjugadas com um único suporte, conforme o modelo em foto anexa: metal, entre parênteses, amarelo, plástico, vermelho, papel, azul, vidro, verde, orgânico, marrom, devendo conter a inscrição "adote uma lixeira" com o número a ser promulgada. Deverá ser respeitada a distância mínima de 150 metros entre um conjunto de lixeiras e outro. Fica vedado consignar junto ao bem adotado a veiculação de propaganda de marcas de cigarro, bebidas, propagandas que atentem ao pudor, sigla de partidos políticos, seitas religiosas e nome de detentores de cargos. Está aqui pagado, não deu para ler, não. Então, o que o senhor está sugerindo, nós já temos a lei de 2015, que seria a parceria. Já é lei. Com a palavra, vereador. Boa tarde a todos. Terezinha, eu queria perguntar o seguinte: esse projeto, como nós tivemos uma votação aqui para suspender ele, como que funciona? Quantos dias após ele ter suspendido aqui que ele pode entrar na pauta novamente para ser discutido? Primeiro, eu queria a resposta disso. Uma boa tarde a todos. Quando tem uma emenda, presidente nenhum pode proibir desse projeto ou a emenda vir para as comissões para ser analisado e ir para votação. Ele foi suspenso, sim. Até foi um pedido no dia, até o Cabral pediu. Eu conversei com a doutora Márcia, falei: doutora, eu entendo, o vereador pediu, mas hoje existe uma emenda. E se existe uma emenda dentro do projeto, já está dentro do tempo para voltar nas comissões e ser analisado se vai para votação ou não. Porque quem decide agora são os vereadores. Né? O meu papel estou fazendo correto, que é apresentar, mas quem vai dizer sim ou não são os vereadores. Muito obrigada pela sua pergunta. Presidente, vereador, o regimento, ele traz 10 dias, né? 7 dias o pedido de vista, quando é de vista, né? Isso,
Mas se Mas- algum outro vereador pedir vista, volta Vereador. novamente. Eu gostaria de concluir a respeito do que o Cabral falou e a respeito do que a doutora Márcia falou. Eu gostaria de fazer uma substituição desse artigo 3º para incluir esse projeto aí. Ao invés de nós obrigar ou pôr uma multa para alguém, nós autorizar o executivo, no caso que ela está falando, de até empresa privada poder fazer essas lixeiras, porque isso de obrigar uma pessoa a pôr uma multa para a pessoa, substituir esse artigo 3º por esse projeto aí. Mas já existe. Já é lei. Já é lei, já? É. Então ele vai fazer um substitutivo autorizando o executivo, porque no passado já foi feito muita lixeira na cidade e que a gente tem conhecimento disso, que foi feito no passado, a gente vai autorizar o executivo. Ao invés de obrigar a fazer uma multa aqui, nós vamos autorizar o executivo a fazer essa lixeira. Ao invés de colocar uma obrigação aqui para ele. Não, mas nós não estamos obrigando, não, nós estamos só autorizando. Né? Na verdade, não é nem pedir vista, que esse projeto hoje não pode nem seguir para frente, que a comissão nossa tem completa. Então, vocês vão votar aí na parada aqui, e aí eu vou estudar direito. Pois é que eu falo, hoje não tem como passar na nossa, que a nossa está desfalcada, não tem gente aqui para... E durante esse prazo, então, eu vou ver o que a gente vai fazer com esse artigo 3º aqui, mas eu não concordo com ele. Com a palavra o vereador Remirto. Bom, boa tarde a todos. Eu estou de acordo com o projeto, parabenizo você. Só que o projeto é polêmico, porque tudo que você vai fazer, sabe que é difícil, igual aquele projeto da árvore. A pessoa tem que ter uma árvore para você conseguir o alvará. Só que da árvore é o seguinte, tem a lei. Por exemplo, a CEMIG tem uma lei que você tem que ter 3 metros do poste, você não pode plantar árvore. Muitas vezes é a lei do bom senso, na esquina você tem que deixar 3 metros, então vai ter comércio que não vai poder pôr uma árvore na frente, que não cabe. Isso aí teria que ser um técnico para ir lá no local e analisar. Eu acho que da lixeira também é semelhante, igual o Zé Faquinha falou, tem prédio que não vai ter. Então acho que, não sei, cabe a você se precisa, no executivo, antes de multar, se for continuar a multa, vai ter que ter um técnico lá no local e ver se cabe, se comporta, que realmente tem lugar que não comporta. Então esses problemas sempre vão ter. Então a gente no projeto generaliza, mas agora muitos detalhes aí não vão ter jeito de executar o projeto em cima da risca. Então eu acho aí que cabe ao executivo e o técnico lá do executivo para ver se cabe multa ou se cabe a lixeira ou não. Agora o que vocês falaram, então aquela residência que não tiver a lixeira, fica a interrogação, onde que eles vão colocar o lixo? E outro detalhe também, agora colocar lixeira em praça, eu discordo pelo seguinte, vocês podem observar, anda pela cidade, todo local que tem uma lixeira pública, ali torna um lixão, um canto de lixo, que ninguém quer ficar ali perto. A praça é para criança, é para as pessoas se divertirem. Então se tem um canto ali cheio de lixo, ninguém fica ali. E outro detalhe, vocês podem observar, perto da Praça da Matriz, tem uma lixeira pública ali, não sei se é o executivo que pôs. E tem uma fila na rua Frei Anselmo de umas plantas, chama tuia, que lembra a Europa, né, que é uma planta de clima frio. Tem uma lixeira no pé de uma planta, 2 vezes já a pessoa pôs fogo no lixo e queimou a planta. Então tem esses detalhes, né? Quando acumula muito lixo, de madrugada à noite, alguém pode pôr fogo e tem esse perigo também. Então a gente tem que analisar bem, porque é um projeto de lei, mas vai ter essas dificuldades, né? Mas eu concordo, estou de acordo com o projeto. Se todo mundo estiver de acordo, vai aos poucos dar essa liberdade para o executivo colocar onde precisa ou não, onde que cabe a lixeira ou não. Eu queria só lembrar aos nobres colegas que essa reunião de comissão é para a gente discutir o assunto. A gente não deve fazer politicagem em cima de algum projeto, não. Porque eu acho o seguinte, para discutir, se você não concorda com 90, fala assim, eu quero 6 meses, faz a emenda.
Vamos votar emenda para 6 meses. Quero um ano, vamos colocar. Então, que seja votado sim ou não. Mas a gente segurar um projeto de tal importância é como a gente segurar a cidade. Não é segurar o vereador, não é segurar a sigla partidária que ele está inscrito. Né? Então, é só lembrando disso, porque para a gente discutir, vamos discutir o assunto. O vereador não concorda? Beleza, eu quero 6 meses. Vamos colocar em votação, a presidente vai colocar as emendas para ser votado. Eu acho o seguinte, que esteja 10 emendas, 20 emendas, mas a gente tem que chegar, tem que discutir o assunto para a gente chegar num consenso necessário para que a coisa flua. E não que a gente fique apenas fazendo politicagem, brincando, passar o tempo, né, que esse projeto já tem meses que está na casa. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, com a palavra. É igual eu falo, tem coisas que são colocadas de uma forma que talvez a população não entenda. A presidente jamais, viu, segura ou engaveta qualquer tipo de projeto, seja ele polêmico ou não, bom ou ruim. Quem tem direito de votar são os 13 vereadores. No caso do empate, até a presidente vota. Então, assim, existe coisa... Eu gosto que fique claro, sabe, Janel? É uma questão minha mesmo. É uma forma de eu trabalhar. Então, nós não temos nenhum projeto parado na casa e agora quem vai deliberar são os vereadores. Mas o meu papel estou fazendo correto. Parabéns, presidente. A questão, na verdade, que eu quis referir é a questão seguinte, aqui é para discutir. Então, nós devemos discutir. Se o projeto ficou parado, porque pediu retirada e não foi discutido. Então, as reuniões é para discutir. Vamos bater boca, literalmente, na palavra que todos entendam, mas vamos chegar a um consenso da gente melhorar, da gente fazer a coisa andar. Com a palavra, o vereador Zé Alberto. Quer dizer que você falando de fazer politicagem, eu concordo que esse não é fazer politicagem, é porque eu não acho certo, porque a gente colocou uma multa. Então, esse é um ponto final. Se esse projeto entrar hoje, com esse artigo do jeito que está aqui, eu sou contra. Certo? Então, não, mas é o que eu estou explicando para ele, que ele está falando, então, assim, eu estou explicando que se ele entrar hoje dessa forma, eu sou contra. A questão do prazo, isso é fácil. Se eu falar que daqui 1 ano e meio é fácil. Isso posso até fazer até agora, mas o que eu estou dizendo, a questão é a multa que eu não concordo. Se tiver alguma saída, se você tiver, por isso que eu vou pedir vista dele, para mim ver o que eu posso apresentar nesse artigo 3º. Entendeu? Assim, a cidade, a gente está vendo o que está acontecendo, o Cabral acabou de falar lá do Romeu Duarte, que o lixo está... A empresa que está aí não está dando conta. A gente já cobramos isso aqui do secretário e até agora não tomamos nenhuma providência. A empresa que está aí é a mesma. E o povo reclamando do lixo na rua. Mas é igual o senhor falou. Não é porque não está cumprindo, não está dando conta de cumprir a parte dele que nós vamos... Eu acho que não, mas a gente vai encontrar uma saída. Eu estou pedindo vista para esse artigo 3º e esses 90 dias aqui, vamos passar ele para 1 ano e meio, então, que vai resolver. O vereador Zé Alberto, eu vou negar seu pedido de vista, porque a sua reunião não está inserida nessa reunião conjunta. Mas, em vez da vista, como a reunião será na próxima segunda, né? Então, o senhor tem esse tempo, até segunda, para fazer as emendas. O senhor pode fazer uma emenda contrária, de preferência os seus assessores, né, te auxiliar nisso, fazer uma emenda rejeitando a questão da cobrança. Mas o senhor tem, então, 7 dias, né, para elaborar. Então, o senhor não tem direito a pedir de vista por não estar a reunião sendo participado pela sua comissão. Então, apenas está com a sua presença como representante, né, e autoridade que o senhor está, né? Mas, então, o senhor tem esse prazo para fazer. Da mesma forma, o colega Cabral também, ele não faz parte, mas ele tem o tempo também. Então, o que eu vejo é o seguinte, nós temos tempo, vamos aproveitar o tempo para o que interessa, e não vamos segurar o tempo. Nós temos que mostrar, colocar coisas no tempo, e não deixar o tempo passar vazio. Mais alguma consideração de vereadores? Jamel, só mais uma consideraçãozinha sobre o projeto, pode? Pode.
Estou analisando também, olhando aqui, estou pensando. E sobre as comunidades rurais? Não tem nada falando das comunidades rurais? Elas são obrigadas também? Como é que é? Ele inclui em todo, a cidade é um todo, né? Esse artigo terceiro pode tirar? Analisar também, né? Tem que olhar. Mas só que as comunidades que têm a coleta, o projeto é claro. Então, ruas, locais que não passa a coleta, ele está isento disso. Né? O que está no projeto é isso. Vereador, eu passo uma pergunta aqui para a consultora jurídica. Ô, doutor, a gente pode fazer aqui a retirada desse artigo 3º? Você pode... Aqui, ó, eu sugiro que a semana que vem, quando for passar esse projeto na sua comissão, você pode fazer uma subemenda aqui, tá? No que você entender que é para melhorar. Pode fazer uma subemenda, passar na sua comissão, e essas subemendas vão ser analisadas também pelas outras comissões. Mas, a princípio, não, como você não está oficialmente participando dessa reunião, por falta de quórum da sua comissão, esse projeto vai ser discutido na íntegra na sua comissão na próxima semana. Pela ordem, Aqui, senhor presidente. E esse, pode colocar os móveis não cadastrados também, será, Jadir? Pode? Aqui está falando no artigo 1º, só os móveis cadastrados. Será que pode colocar os não cadastrados também? Que eu tenho certeza que é mais que são... Será que pode colocar no projeto também, que a gente já faz uma subemenda? Pode? Foi objeto do substitutivo. Quando o projeto original foi para a primeira discussão, deixe-me só localizar aqui o projeto original. Ele veio como averbado, né? Veio como averbado. Aí foi feito já uma emenda e colocou os cadastrados perante a prefeitura. Pois é, mas minha pergunta é a seguinte, pode colocar os não cadastrados? Mas como que vai fiscalizar o não cadastrado? Ué, é pôr fiscal na rua e ver onde tem a casa, não tem? Ué. Porque, igual o Remito falou, então a gente vai ter que mandar um técnico. Como é que vai multar uma pessoa? Fala só pelo mapa? Vai. O projeto original, ele falava assim no artigo 1º, todo imóvel a ser averbado no município de Nova Serrana deverá ter uma lixeira que comporte a quantidade de lixo produzido pelo mesmo. Aí foi sugerido no primeiro parecer que fosse colocado os cadastrados. E foi, parece que, acatado o cadastrado e foi feita como substitutivo na ocasião. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Terezinha. Como o senhor disse, né, a reunião, o José Alberto não pode fazer o pedido de vista, mas o senhor também não pode presidir a reunião, porque o senhor é o autor do projeto. Então, na próxima reunião, se for reunião conjunta, nós temos que pegar o vereador mais velho para que ele presida a reunião, porque não pode ser feita da forma que foi feita hoje. Tá? Aí eu só peço que seja feito dessa forma que eu estou falando, para ficar dentro de todos os artigos, dentro do regimento interno. Só uma observação. O que eu entendo, a procuradora me corrija, por favor, eu não tenho direito de votação, de expressão, o senhor não voto tem direito também. de presidir. Também é a mesma coisa quando... O senhor pode passar para o Remirto. A vice-presidente. Aí quem ficou como vice-presidente? Aí, no caso, agora é por idade, né? Você por idade. como vice-presidente? Quando é pela reunião conjunta, é pelo mais velho. Zé Vaquinha? Pois Não, qual que é o mais velho? Então é o Remirto mesmo. O Remirto? Tá. Aí passa a presidência para o Remirto para a gente... Então, eu passo a presidência para o Remirto para darmos continuidade. Muito obrigado. E nós temos quanto tempo? Estava ouvindo o Zé Alberto. Você quer continuar, Zé Alberto? Terminar a sua fala? Tá. E o autor do projeto, você quer falar alguma coisa a respeito da... encerrar o que ele pediu? Pela ordem aqui, deixa eu só fazer uma consideração que
A questão do Alberto, a opinião dele, ela é consultiva, né? Não é deliberativa. Ele não pode deliberar, mas a gente pode consultar a opinião dele, até para ampliar os nossos pensamentos aqui, né? Então, Entendeu, vereador? Então, o que eu estou dizendo é que o artigo 3º eu não concordo, porque eu não concordo com multar. É que já foi discutido aqui, o cara já... Vereador Zé Alberto, mas por outro lado nós temos que pensar o seguinte, mas se não multar, a grande maioria não vai colocar, você acha que não? Mas aí eu o acho projeto fica também sem sentido, né? Tem o projeto, mas ninguém não cumpre, né, o projeto. Mas no passado aqui foi distribuído vários lixeiros. Eu acho que se a prefeitura fizer umas campanhas, começar mais... Hoje, esse ano, um exemplo, se tiver um planejamento, a prefeitura falar, nós vamos fazer essa região aqui, onde tiver mais precisando de lixeiro, nós vamos colocar. Tal região onde tiver mais precisando, nós vamos colocar. Eu acho que o projeto é importante colocar lixeiro para não colocar no chão, que Nova Serrana é uma cidade que tem muito lixo, mas eu penso que talvez pode ser colocar uma multa dessa aqui, aí simplesmente o cara não gosta do outro, que é adversário político, vai lá, vou multar esse camarada aqui, não tem uma lixeira aqui, eu vou lá e vou multar. Então, não concordo por causa disso. Tem mais alguém que quer fazer uso da palavra? José, Faquinha. E o vereador Jadir quer fazer a sua resposta. Eu quero só complementar sobre a questão que o Zé Alberto abordou, que se deixar que o executivo coloque onde precisar, ele vai colocar na porta dele e na minha não. Aí eu vou falar, por que colocou na dele? Ou por que colocou na minha? Entendeu? Então a responsabilidade tem que ser mútua, tem que ser de todos. Então se deixar, aí ele vai colocar, não, vou colocar no na porta do adversário político. Vou colocar uma lá, vou colocar outra lá, vou colocar... Então isso aí foge da coerência. E outra que é a questão de se não houver cobrança, as pessoas não fazem. Elas só agem se houver uma responsabilidade, uma cobrança, entendeu? Aquele que anda certo não precisa de justiça. A justiça não é para o justo, a justiça é para o injusto. Assim como a cobrança é para o que está errado, o que está certo não vai ter cobrança. Presidente. As comissões estão presentes, a do Meio Ambiente e Finanças. O pastor Giovano, então, da comissão. Você já falou, já que você é de acordo, né? Eu já dei o meu parecer e eu sou a favor do projeto com as emendas que foi apresentada pelo professor, com a ressalva aí do Dr. Lenine, para poder excluir a parte final, né, que está ali contraditando aí ao que é a realidade da proposta. Mas eu sou a favor do projeto e da emenda. Presidente, me autoriza só fazer uma observação? Uma palavra. Porque eu acho que esse inciso 3º, eu acho que ele tinha que ser retirado num todo, porque ele tira a colocação, a possibilidade das pessoas colocar o gancho, se não houver possibilidade de... coloca como o gancho só pode ser se não tiver como colocar lixeira. Só que é o seguinte, ele tira a opção. Então acho que a pessoa, o cidadão, ele tem que ter opção. Não, eu produzo pouco lixo, eu quero colocar só um gancho, eu não quero colocar lixeira. Então acho que esse 3º teria que ser retirado num todo. Isso, exato. Eu preferia que eles fossem votados separados, ficava mais fácil. Porque como que você vota, né, não tem como parcial. Então, se tirar ele, a gente vota, ou do contrário, se tirar só essa parte, né, mas de qualquer forma... Porque o cidadão tem que ter a liberdade não, eu produzo pouco lixo, eu não quero uma lixeira na minha porta. Um gancho é suficiente. Parágrafo não é um artigo 3º, é só o parágrafo 3º do artigo 1º. Então vamos ver o voto do vereador José Faquinha, por favor. Presidente, só uma colocação. Só um minuto. Presidente. Sim, sua palavra. Se
Vossas Excelências deliberarem pela retirada completa do parágrafo 3º, juridicamente eu sugiro a alteração do parágrafo 2º, para não ficar contraditório ao que o senhor está querendo. O segundo fala, quando as condições do local não permitirem a instalação do padrão tradicional com pedestal, poderá ser adotada outra solução ou modelo. Faz sentido. Aí, no caso, entende-se que colocaria o gancho. Ou seja, teria que ser analisado com calma essa supressão que o senhor está pretendendo, para não gerar contradição com os demais dispositivos. O parágrafo 3º, pastor, é só até o anexo 3 permaneceria. Sim. E cujas empresas aí faziam a emenda supressiva do verso final só. Até o anexo 3º consta. Posterior, aí exclui. Aí já fica estabelecido o modelo. E cujas empresas fornecedoras faziam emenda modificativa para excluir essa parte. Que já está no outro projeto, né, de lei. Vou passar a palavra para o vereador José Fachin para ele dar o seu voto, se não tiver nenhuma objeção. Igual eu falei, eu sou favorável à lixeira, mas tem que olhar o que eu falei. Vamos deixar ele para votação para ver, né, o que acontece. Que vota aqui, então, são vocês dois, e eu passo a palavra para ele para eu votar também. Eu também sou de acordo, eu sei que vai dar alguns problemas, igual o mesmo problema que o Zé Fachin levantou, o problema aí que o Zé Alberto falou da multa, mas eu acho que se não multar, a maioria não coloca. Então eu acho aí que vai ter a lei e vai ficar tudo a cargo do executivo, né, para multar fulano ou não, né. Aí vai ter que usar o bom senso e veio de acordo com o projeto, que falou que se não couber uma lixeira, pelo menos um gancho vai ter que estar naquele local. Eu sou de acordo. No caso você não vota? Essa multa pode tirar... O assunto era só esse? Tinha mais algum? Doutor, não? Não. Mas onde tem Mais a multa, algum? você não pode tirar, não? Vereador Cabral, tem mais algum? Não encerrar por hoje? Pode encerrar? Então declaro encerrado o nosso trabalho por essa tarde. Obrigado a todos pela presença.